Bom dia, pessoal. Dando continuidade à análise de circuitos de polarização CC, né, utilizando TVJ. Aí nós temos a configuração com a alimentação de coletor, o circuito amplificador, né? Aqui temos a fonte BCC, a saída, aqui temos a entrada. Então, como já aprendemos com os circuitos, três circuitos anteriores, né? A gente tem que montar os laços, os circuitos, né? Dos laços coletor, emissor e base emissor. Aqui nós temos o circuito do laço base emissor, né? Então, o que nós temos? Temos a fonte BCC, tá? O resistor RC, certo? Essa corrente que circula pelo RC não é a corrente de coletor, é uma corrente IC linha, tá? Porque uma parte dessa corrente, né, circula para o terminal de base, né, do transistor via o resistor RB, ok? Aqui temos a junção base-emissor e a resistência ligada no emissor. Então, essa tensão BCC vai ser igual a, né, a tensão IC' BCRC, né, I de base vezes RB, tensão base-emissor e corrente de emissor vezes RE. Então, temos essa igualdade, né? Então, é feita algumas considerações nessa equação, ok? Considera-se que a corrente IC' é aproximadamente igual a IC, igual a beta vezes I de base, e a corrente IE, né, aproximadamente igual a IC. Então, feita essa consideração, né, nós temos a corrente de base, né? A corrente de base vai ser igual a BCC menos a tensão base-emissor, dividido, né, por RB mais beta vezes RC mais RE. Tá? Logo, nós temos a análise, né, do circuito do laço coletor-emissor. Então, nós temos a tensão BCC, a fonte BCC, né, que vai ser igual a tensão nos terminais do resistor RC, né, RC vezes IC', ok? A tensão coletor-emissor e a tensão IE vezes RE, ok? Então, dessa igualdade, né, e com as considerações do slide anterior, chega a ser nessa equação que BCE, né, tensão coletor-emissor, é igual a tensão BCC menos IC vezes RC mais RE. Tá? Então, para desenvolver exemplo, né, nós temos esse circuito mostrado, né, com a alimentação de coletor. O BCC 10 volts, o resistor RC 4,7 kΩ, o resistor de base 250 kΩ, o resistor de emissor 1,2 kΩ, o beta igual a 90. Okay? Basta fazer a análise, né, matemática e utilizar as equações já apresentadas. Aí, na sequência temos outras configurações, né? Aqui aparece a configuração base comum, né? Lembram que no capítulo 7, na aula 7, tinha indicado, né, que tem três configurações, base comum, emissor comum e coletor comum. Os 4 circuitos que já analisamos são do tipo emissor comum.
aqui aparece o base comum, né? O base comum apresenta esse, né? Utilizando o TBJ-NPN, precisa dessas duas fontes, né? Uma fonte aqui BCC e uma fonte BEE, né? Com essa polaridade, né? Polaridade positiva ligada no GND, ok? Porque é necessário que circule, né, aquela corrente de base, corrente de emissor, corrente de coletor adequadamente, né, pelo transistor, tá? Para ele saturar. Então aqui temos, né, aqui o amplificador completo, né? Aqui seria a parte de pequeno sinal, né, os capacitores de bloqueio de nível CC, né? Então aqui nesse circuito, né, nós devemos proceder da mesma maneira, né? Capacitores em circuito aberto, aí só ficaria, né, esse circuito, tá? Então devemos montar o circuito, né, entre base e emissor e o circuito entre coletor emissor, ok? Então não tem muita diferença. A análise é bem simples, né? Aqui temos a corrente I de coletor indo do lado direito para o lado esquerdo, né? Corrente de emissor, no sentido da corrente de coletor, e a corrente de base, né? Entrando no terminal, né? Da base do componente, tá? Aí aparece outra configuração chamada coletor comum, né? Aqui o coletor está ligado no GND, daí vem o nome de coletor comum, ok? Terminal coletor ligado no GND, tá? Então aqui o circuito amplificador, o BEE igual a menos 20 volts, né? Menos 20 volts. Então ela deve proporcionar a circulação de corrente nos sentidos adequados, né? Então, na análise de polarização CC, né, capacitores em circuito aberto, então fica simplesmente, né, os dois resistores e o TBJ, o beta igual a 90, né? Tá? Critérios de projeto. Para projetarmos um amplificador de pequeno sinal, são assumidos alguns critérios. Okay? Eu acho assim fundamental para projetar um amplificador caracterizar o TBJ da maneira já explicada, né? Aquelas curvas corrente de coletor em função da tensão coletor-emissor. E se vai trabalhar como chave, então vai trabalhar entre saturação e corte, né? Saturação e corte, quando é chaveado, tá? Aí, quando vai trabalhar como amplificador de sinal, vai trabalhar na região ativa. Então, nós devemos escolher, né, o ponto de operação, tá? Traçando aquelas curvas, né? Aquelas curvas que são parâmetros, cada curva corresponde a uma corrente de base. Tá? Isso aí é feito usando o programa do ORCAD. Tá? Assim, de maneira geral, né, considera-se, segundo o livro Bolestad, que a tensão no terminal emissor deve ficar por volta de, como indica aqui, né, tensão no terminal emissor, né, 1/10 da tensão BCC. Então, 1/10 de 20 volts, né, dá 2 volts, tá? 2 volts. Então, essa tensão BCQ, né, ela deve ser tirada a partir daquele ponto de operação traçando as curvas, né, tá? Certo? E aí monta-se o sistema, né? Sistema de equações, ou seja, do gráfico
IC em função da tensão BCE, coletor emissor, é conhecido, né, a corrente de base, tá? A corrente de coletor é conhecido o beta, certo? Beta. E a tensão coletor emissor, tá? Então, todos esses valores, né, às vezes levam o subíndice Q, que significa ponto quiescente, ok? Esse Qzinho está junto, né? Ok? Então, tendo esses valores, né, a gente escolhe o valor de RB, RC, RE, tá? Então, eu vou tentar fazer exemplo, né, correspondente para a aula, acho que décima, tá? Aula décima, tá? Isso que estou gravando agora, né? Aula nona, certo? Aula 9, né? Então, basta seguir, né? Quando o circuito é do tipo aquele com divisor de tensão, aquela configuração de divisor de tensão, utiliza-se essa consideração, que aquela equação, né, que beta BCRE maior ou igual a 10 BCR2, tá? Então deve cumprir essa consideração, né? Então, seguindo esse exemplo, né, mais ou menos devemos seguir o exemplo mostrado, tá? Para determinar os valores dos resistores, ok? Não é complicado fazer isso. Vou falar agora o TBJ operando como chave, tá? Como já falei várias vezes, né, como chave, né, nível alto, nível baixo, ele vai trabalhar entre a saturação, né, que está próximo do eixo vertical, e o corte, tá? Corte. Então, essa mudança, né, de um modo para outro modo acontece na ordem de nanosegundos, ok? Aqui, por exemplo, temos o sinal de entrada, né, que vai de 0 a 5 volts. Né? Aqui nos terminais é aplicado de 0 a 5 volts. Né? Nível alto 5, nível baixo 0. Né? Então, esse valor de 5 volts vai proporcionar uma corrente de base. Né? Nós temos que limitar essa corrente de base, tá? Conforme essas curvas. Por exemplo, nesse exemplo, né? Se eu coloco esse ponto como indicado, que é 6 mA, né, a corrente de base deve ser acima de 60 microamperes, tá? Que 50 microamperes está no limite. Ela pode funcionar, né, mas qualquer noidalidade pode colocar na região ativa, tá? Então sempre devo escolher uma corrente acima de 50, né? Pode ser 60, 70, certo? Então, vocês têm que saber, né, que TBJ, né, é controlado por corrente. Quem controla é a corrente de base, né? Se a corrente de base é igual a zero, então ele se encontra em corte. Significa que não circula corrente pelo coletor, tá? Aqui, né, quando fica em nível alto, tem circulação de corrente, né, de base. Então a tensão entre coletor e emissor é aproximadamente 0,2, 0,3 volts, né? Às vezes a gente aproxima por 0, tá? 0 volts. Então, qual vai ser a tensão BC no coletor? Vai ser, né, 0,2, 0,3 volts, ok? Ou podemos, né, aproximar por 0, tá? 0. Aí o que acontece quando entra no nível baixo? Nível baixo, aqui a corrente é 0, tá? Corrente de base, né, é 0. Aqui não tem potencial. Automaticamente o transistor entra em corte, tá? Fica nesse ponto de operação, tá? Então BC vai ser igual a 5 volts, tá? BC vai ser igual a 5 volts. Mostra aqui, né? Aqui então significa que o transistor estava saturado, né? Saturado.
aqui está em corte, tá? Em corte, não está circulando corrente. Tá? Então sempre lembrem-se como devem ficar, né, as junções, né, em ambos modos de operação, né, certo? Corte e saturação aqui está indicado, né, nessa relação. Tá? Aqui tem ilustração, né, quando saturado, né, a gente pode considerar que a resistência entre coletor e emissor, né, é igual a 0 ohms, tá? E quando está em corte, né, a gente pode considerar como resistência infinita, tá? Infinita. Ou seja, significa que quando a corrente de base é igual a 0, né, então não circula a corrente pelo coletor, tá? Então ele pode ser caracterizado como um circuito aberto, tá? Bom, na prática, né, a tensão coletor-emissor, quando circula a corrente, né, fica em torno de 0,1 a 0,3 volts, mais ou menos. Tá? Esses são valores reais. Tá? Não existe, né, 0 volts nos terminais, existe um valor de tensão. Aqui temos como que ocorre, né, a transição, por exemplo, do estado bloqueado para o estado de condução, né? E aí do estado de condução para o estado bloqueado, tá? Então nesse eixo nós temos a corrente de coletor, né? Aqui corrente, desculpa, o tempo. Estamos analisando no domínio do tempo, tá? No domínio do tempo. Então aqui aparece, né, um tempo T1, que vai ser dado, né, pelo TD, que seria o delay, né, tempo de atraso, tem um pequeno tempo de atraso, sempre analisa-se entre 10% e 90%, né? Então tem um pequeno tempo de atraso e um tempo de subida, né? Tempo de subida, chamado last time, né? Tempo de subida. Então esse T1 é um tempo que é bastante pequeno, na ordem de nanosegundos, né? Como indicado aqui, né? 38 nanosegundos, mais ou menos. Agora, o bloqueio do TBJ é um pouco demorado, tá? Nesse instante, por exemplo, né? A corrente de base é igual a 0, tá? Corrente de base é igual a 0. Só que o transistor ainda conduz um determinado tempo, né? Esse TS, tempo de estocagem. Tá? Então acontece uma recombinação de portadores minoritários, né, na estrutura física do transistor, que demora em desligar. Tá? Demora em desligar. Né? Aí, essa demora ainda é incluída, né, o tempo de descida, o fall time, tempo de descida. Então, o tempo de desligamento, esse T-off, né, vai ser a soma do TS mais o tempo de descida, tá? Esse tempo T-off, né, já é 132 nanosegundos, tá? Então, esse valor de TS está na casa dos 120 nanosegundos, mais ou menos. Em algumas aplicações de alta frequência, né, esse tempo pode ser problemático, tá? Problemático. Aí existem algumas técnicas, né, para poder minimizar esse tempo. Okay? Aqui algumas aplicações práticas. Né? Uma das aplicações importantes é na polarização de relés. Né? Aqui temos os contatos. Relé é um dispositivo eletromagnético, né? Tem uma bobina, certo? Essa bobina permite, né? É um eletroímã, né? Formação eletroímã que vai abrir ou fechar os contatos, tá? Então, essa corrente, né, que circula pela bobina é controlado pelo TBJ, pelo transistor, ok? Então, esse transistor fica ligado, né, pode ser a um microcontrolador,
né? Então o microcontrolador vai tomar a decisão de operar, né? De fechar ou abrir o relé, tá? Só que do jeito que está mostrado, né, o circuito, vai acontecer sobretensões. Saibam que a gente não pode abrir instantaneamente corrente circulando por um elemento indutivo, né? Indutivo. Então, porque a chave não quer saber, né? Ele abre a corrente, tá? Só que vai causar uma sobretensão nos terminais da bobina, tá? Essa sobretensão vai aparecer nos terminais do transistor e pode danificar. Por esse motivo é necessário adicionar um diodo chamado de roda livre. Tá? Essa energia armazenada na bobina, né, entra em roda livre pelo diodo. Tá? Aí vai dissipar, né, na resistência do próprio enrolamento, né, da bobina. Tá? Então tem uma resistência, então dissipa. Tá? Então evita que apareça sobretensão nos terminais do diodo, né? Às vezes até é necessário colocar um diodo de segurança, né? Um diodinho apontado para cima, né? Entre coletor e emissor. Tá? Aí com TBJ, né? Tem algumas aplicações para desenvolver portas OR, portas END, né? Tá? Aqui temos a configuração com duas entradas, né? Aqui a saída, certo? Da porta OR, né? E o END, né? A configuração END, também com dois transistores, né? Aqui tem as duas entradas e aqui a saída, tá? Aqui temos a tabelinha, né? De verdade, tá? Tabela de verdade.